aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Ué, Ramos, você abriu de maneira diferente hoje o podcast? Sim, hoje estamos com um convidado extremamente especial. Eu tenho uma honra de poder falar com esse GCM, que é uma referência, com toda certeza, é uma referência nacional em se tratando de guardas municipais. Eliel Miranda. Professor Ramos, GCM, aí de Londrina, Paraná. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pela deferência. Eu sempre falo que esse jargão que a gente começa os nossos vídeos é porque a gente acredita realmente no poder do nosso trabalho, da união e, acima de tudo, que o universo ele não revoga a lei da semeadura. Então a gente faz o bem retorna. Parabéns pelo trabalho. Vai ser um prazer também esse bate-papo. Eu fico aqui à disposição, viu? Com certeza. Sempre falei até com o Implacável Concurso, até falando com o Eliel um pouco antes da gravação. Sempre eu queria entrevistar o Eliel, porque acompanho o canal dele. Sigam aí o canal Azul Marinho, né, Eliel? É um canal que fala muito sobre guardas municipais. É um canal que eu acompanho já há muito tempo, É um canal muito famoso no YouTube, com mais de 80 mil inscritos, né, Eliel? Isso, passamos Muito, isso. mais de 80 mil. Então, sigam lá o canal Azul Marinho, que já sou fã há muito tempo. Eliel, como que o senhor está aí? GCM, vereador, deputado federal? O que aconteceu na tua vida, meu amigo? E ainda procurando um emprego nas madrugadas que nós estamos na guarda. É Olha, verdade. a minha história, Ramos, acredito que seja da maioria dos agentes de segurança pública. Nós entramos na corporação, a gente começa a ficar insatisfeito com uma situação ou outra, mas em vez de utilizar isso para ficar reclamando, amargurado, a gente transforma essa insatisfação em algo positivo. Entrei na guarda lá em 2006, já estava no último ano de Direito. Em 2007 passei no exame da ordem. Tinha feito 3 anos de estágio no Ministério Público e trabalhava como torneiro mecânico, estágio no Ministério Público. Já era pai, fui pai aos 18. Caramba! Tenho um filho hoje de 22 anos que já é guarda municipal há 4 Que anos. legal, isso eu não sabia não, Eliel. E na época eu ingressei para ficar pouco tempo, inspirado no policial militar, que é o meu irmão. Meu terceiro irmão, ele é policial militar, nós somos em 4 irmãos. E quando eu ingressei, eu acabei me apaixonando pela atividade, né, de guarda municipal, pela proximidade com a população. Entrei na guarda de Santa Bárbara do Oeste, na cidade que eu nasci, lá em 2006. E em 2007 passei no exame da ordem, tinha ideia de ser promotor de justiça, mas rapidamente as coisas foram acontecendo dentro da corporação. Com 3 anos passado o probatório, me tornei corregedor, depois me tornei secretário de segurança. E aí, a hora que eu vi, eu estava no meio da política como técnico, mas comecei, assim que eu saí do cargo, a sofrer uma perseguição política velada de me tirarem da farda, me colocarem dentro da Polícia Civil emprestado. E aí, eu que nem imaginava em ser candidato a vereador, percebendo que a administração dizia que eu tinha algum potencial que nem eu mesmo enxergava em mim de voto, porque eu não sou aquela pessoa assistencialista, Sim, de sim. ficar na beira de campo no final de semana, sempre estudando, filho pequeno, uma coisa e outra. Não tinha essa maneira. Mas, a hora que eu vi que tinha essa possibilidade, e querendo voltar para o uniforme, eu prestei concurso público novamente na cidade de Paulínia, passei, e aí eu me tornei guarda em Paulínia, não consegui se tornar vereador na primeira vez que tentei, em 2016, aí em 2020 fui eleito em 2020, e aí já como guarda municipal em Paulínia, decidi fazer as duas coisas, como guarda municipal durante a noite, dia sim, dia não, e durante o dia vereador, para que ninguém dissesse que eu não tenho um trabalho efetivo na vereança, como vereador, eu presto contas diariamente. Por exemplo, hoje é o dia 813 de mandato. Eu Caramba. tenho um levantamento não oficial que diz que o nosso gabinete é um dos mais produtíveis do Brasil, em termos de números de projetos apresentados. Apresentamos mais de 350 projetos, temos 6 que são CPIs municipais em curso, e a Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste evoluiu muito depois da nossa chegada como vereador aqui. E claro, isso em apertada síntese. É claro que, como tem a questão do concurso público aqui, eu criei um método na época para voltar a prestar, porque imagina, depois de 10 anos, você Sim. voltar a prestar concurso público, você tem que estudar.
por mais que sim. tenha a formação. E aí eu comecei a prestar na ideia nem de entrar nas corporações, mas eu comecei a mostrar os concursos. Então eu comecei a prestar e prestei acho que uns 10, 15 concursos aqui na região, e todos eu tinha uma aprovação muito boa, ou ficava em primeiro, ou ficava entre os 5 ou Uhum. 10, e fui passando nesses concursos até que Paulínia compensava financeiramente, deixar 10 anos de Santa Bárbara do Oeste para ir para a cidade de Paulínia. Nesse método, a gente acabou também ensinando meu filho, com 16 para 17 anos. Aí ele passou em 3 corporações e decidiu Caramba, ficar na cidade de Olambra. que legal, que legal. Uma história incrível, né? Uma história incrível, se tratando de guarda, inclusive colocando seu filho dentro. De tanto que você acredita, né, Liel? De tanto que você acredita nas corporações de guardas municipais, o teu filho hoje é guarda municipal. Olha, eu falo que é uma história interessante essa, a do meu filho, porque a gente é de família simples, né, Ramos? Então, Uhum. quando meu filho começou a ficar mais adolescente, eu sempre pensava como direcioná-lo de uma forma que ele consiga ter autonomia muito cedo. E então ele sempre estudou em escola pública. A gente não tinha condições financeiras para colocá-lo em uma escola particular. Quando ele estava na sétima série, hoje seria o oitavo ano hoje, a gente viu que tinha um déficit muito grande na educação dele. Então, para conseguir um ensino médio melhor, a gente colocou ele em um cursinho. Na época ele nem queria fazer. Uhum. Ah, não quero, tá, porque era aos sábados que ele teria que fazer. Mas eu tenho uma formação também em pedagogia, né? Sou formado em direito, também em pedagogia. Também sempre dei aula em cursos técnicos, faculdade e tal. E eu falei, pô, tem que estudar. E aí, mesmo a gente sabe que não tinha aquela vibe toda de estudar, mas ele conseguiu passar em um ensino médio excelente da Unicamp, aqui no interior, uma faculdade que é de relevância, tem um curso técnico relevante. E aí, Uhum. quando ele tinha 16 para 17 anos, eu chamei ele e falei: olha, papai sabe passar em concurso de guarda e tem ajudado o pessoal. E você não quer ser guarda? Ele falou: não, não quero ser guarda, não tenho interesse. Eu falei: olha, faz um combinado comigo. Passe no concurso da guarda e se você desejar ir quando você for chamado, você vai. Se você não quiser, tranquilo. E aí foi interessante, eu acho que essa história ela é pertinente aqui. Aí ele estudou comigo, né? Ele ficava lá, enquanto eu estava dando aula no YouTube, ele ficava perto, anotando, tirava as dúvidas, porque direito ele não tinha essa formação. E aí no dia da prova dele de Olambra, ele tinha 16 para 17, e nós estávamos em um evento, era um domingo de manhã, nós estávamos no evento, a prova era à tarde. E Uhum. aí ele falou: pô, papai, tô aqui no evento. Ele já namorava na época, Ah, tava para não, não vou namorar. fazer a prova, não. Isso mesmo, não vou fazer a prova, não, tô fora e tal. E eu sou um pai, assim, muito permissivo, né, muito de Uhum. boa. E eu falei para ele assim: olha, me chama Gabriel, né? Falei: olha, Gabi, papai sempre conversa, dialoga contigo, mas você fez um combinado comigo. Nem que você vá lá e erre todas as Mas você questões, né? vai. Mas você vai. Daí, na época, ele até ficou assim, pô, tá bom. Daí nós fomos e nós prestamos juntos. Eu fiquei em segundo nesse concurso, ele ficou em sexto. É, na, sério? Ele ficou em sexto e eu em segundo, e tinha 3 vagas só. E aí, rapidamente, eu fui chamado e abri mão. Então, ele tinha 17 anos, a gente fez o TAF junto, foi muito legal esse concurso. Legal. Pô, A pô. gente, a gente fez o TAF e ainda na hora de fazer os exercícios nós fizemos juntos, abdominais, tal, as barras lá, foi muito legal. E aí, quando saiu o resultado, ele não foi chamado. Então ele tinha 17 anos, se fosse chamado nem poderia assumir. Sim. E aí ele prestou Santa Bárbara, em Indaiatuba também, passou nesses dois concursos. E eu, em 2019, fui para a China participar de uma Olimpíadas de policiais e bombeiros. E na Uhum. China, os aplicativos não funcionam. Nós temos que rotear por um outro país para conseguir acessar a Nossa. rede social. Então eu só entrava na rede social à noite para falar com a minha família, uma coisa e outra, era muito Uhum. difícil a comunicação. E aí eu vi uma mensagem do comandante da Guarda de Olambra. Eu achei que era uma palestra que ele queria, alguma coisa Sim. assim. E aí ele falou assim, perguntei, né, o que ele queria e tal. Ele falou: olha, teu filho foi chamado aqui. Só que eu tinha na cabeça que ele não queria ir, porque Aham. ele já tinha acabado o ensino médio e ele estava trabalhando como marceneiro na época. Uhum. Então, por desencargo, eu mandei a mensagem. Falei: olha, o Lambra te chamou para ser guarda, só que ele não tinha terminado
a habilitação de carro e moto. Uhum. E daí nem tinha tempo hábil, assim, naqueles dias para entregar. Já tinha passado no exame de carro, mas faltava moto. Aí ele falou, não, eu quero, eu quero. Eu falei, pô, mas dizia que não queria? Não, eu quero Ué, sim você que falou que você não guarde. queria. Tava trabalhando com marceneiro lá, acho que um pouco pesado, decidiu ir. E aí a gente fez, com base na lei federal, a prorrogação da posse por um mês, com base na lei federal, que tem fundamento para isso. O Uhum. Lambra aceitou. E aí, quando eu voltei da China, ele tinha que fazer o exame de moto. E era assim, ele ia conseguir entregar o protocolo tipo dia 11 e o exame era dia 10. Era o prazo final 11, 10 era o exame. Eu falei, pô, eu nem vou assistir você fazer o exame de moto lá, pô, porque se você reprovar, você perde o concurso da guarda. Ele já queria, eu também Nossa, já que queria. pressão ali, ó. Daí ele foi, e o máximo de pontos que você pode tomar lá é 3 pontos, e tomou os 3, quase reprovou. Mas deu certo, deu certo. Aí ele entrou na guarda de Olambra, foi uma alegria para nós que trabalhamos como guarda, não para realizar um sonho meu, mas sim porque o filho, ele não deseja ser aquilo que o pai não é feliz. Meu filho jamais seria guarda se ele olhasse para mim trabalhando infeliz, chateado, reclamando da vida. Então ele não queria, não iria querer seguir Uhum. esses Com passos. Então, certeza. hoje ele é um menino muito abençoado, Deus me deu ele na adolescência, mas é guarda municipal em Olambra, está terminando educação física na própria Unicamp, vai casar o ano que vem, é um menino, Que sim, legal. maravilhoso. Muito legal, muito legal. É a família de guardas municipais, Eliel. Que bacana isso aí. Que bacana. Eliel, eu acompanho muito seus vídeos e muito se questiona. Também eu já sou guarda municipal há 10 anos. E quando eu entrei lá em 2012, também eu tinha acabado de sair da faculdade de Direito em 2012, ingressei na Guarda Municipal em 2013, já faz 10 anos que eu sou guarda. O que você tem uma vivência muito maior do que a minha, por óbvio, mas o crescimento vertiginoso, eu até digo, um crescimento vertiginoso das guardas municipais e a atuação das guardas municipais do Brasil. O que você enxerga hoje em 10 anos? Olha, a guarda municipal, ela teve diversos estágios, né, desde a Constituição de 88. Por quê? Quando você tem o advento da Constituição, você já tem guardas municipais existindo no Brasil. Tanto que, se você pegar algumas guardas históricas, como é a guarda de Recife, foi criada como guarda de jardins. A guarda de Santa Bárbara, por exemplo, foi criada no dia 23 de maio de 1893 como guarda cívica. Então você tem uma origem ali das guardas municipais antes da Constituição de 88, e quando chega a Constituição de 88, os próprios constituintes discutiram como se chamaria essa corporação de segurança pública do município. Então nós tivemos ali muito lobby para não dar para o município, de repente, poder. Por quê? Nós sabemos que as ações municipalizadas na área da saúde e da educação melhoram as áreas. Então, na Sim. segurança, foi criada a Guarda Municipal por uma questão até mesmo dos constituintes, não quiseram chamar de polícia municipal, né, não quiseram colocar nos incisos do artigo 144 da Constituição Federal, mas a Guarda Municipal, uma vez criada, ela já tinha um histórico. Então, aquilo que já existia foi chamado de Guarda Municipal, só que já era além do previsto. Por exemplo, cidades como Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, aqui na nossa região, guardas armadas, guardas fortes, guardas que já faziam lado a lado com a polícia militar a segurança do município. Então, não diminuiu essa atuação, pelo contrário, ela continuou potencializando cada vez mais pelo déficit de policiais militares que sempre teve. E a Guarda Municipal foi evoluindo. Quando a Guarda Municipal ela vai evoluindo, vai ocupando espaços, vai ficando confortável para os governantes, porque alguém está fazendo o serviço. Então, os Uhum. governos do estado onde tinha Guarda Municipal investiam menos nas polícias militares. Nós tivemos daí, em 2014, o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Quando surge o Estatuto Geral das Guardas Municipais, aí você tem um plus a mais, porque agora você tem um estatuto dizendo que é guarda municipal. Os prefeitos que já são municipalistas, inteligentes, porque eles vão fazer com que esse recurso ele seja gerido por ele mesmo, começaram a investir ainda mais. Uhum. Ao passo que a guarda começou a receber um material humano cada vez mais preparado, você vai potencializando a corporação. Então, hoje, o que nós temos em guarda municipal
ainda é uma evolução constante, porque quando nós tivermos participação no Fundo Nacional de Segurança, quando nós estivermos nos incisos do artigo 144, não que precisaríamos, mas por conta de interpretações judiciais nós Sim. precisamos, né? Porque tem a lei do SUSP, tem tantas coisas que já nos abraçam. Então, nós tivemos uma evolução muito grande e vai continuar essa evolução, porque paralelo ao todo o trabalho técnico feito, a gente despertou para uma coisa que a Polícia Militar já tinha despertado há bastante tempo, que é para fazer a parte política. Então, a parte política, a gente percebeu que uma vez que a gente ocupa esses espaços, quando falarem de segurança pública do município, ninguém vai falar por nós falaremos por nós. Sim. A grande dificuldade é a gente quebrar os paradigmas e os padrões que nós temos hoje, os estereótipos que nós temos do político. Porque o político, quando você quando você levanta a mão dizendo que você é político, você já traz toda a carga negativa do imaginário popular do que é político. Me recordo agora pedindo voto para deputado federal, né? Hoje eu estou na quarta suplência com 50.875 votos aqui. Me recordo pedindo votos e às vezes eu parava uma pessoa, a pessoa começava às vezes até a ofender. Ah, porque é isso, que outro. Daí eu falava, Sem te calma. conhecer. Era essa pergunta que eu fazia, você me conhece? Não te conheço, mas se você quer ser político, você é isso, que outro. Eu falei, mas eu já sou. Eu já sou vereador aqui na tua cidade, faço esse trabalho e tal. Por quê? O guarda municipal percebeu que precisaria ocupar o espaço para que quando falassem de guarda municipal, a gente levantasse a mão e dissesse, olha, não é bem assim, é assim, assado. Então, nós estamos evoluindo. A dificuldade hoje, que eu vejo, é dos líderes políticos aguentarem a pressão de ser um político. Por quê? Dentro das corporações, o que nós sofremos? A proximidade. Infelizmente, a política ela é um caminho entre eu me tornar vereador, pedir para o prefeito, fazer requerimento, fazer projeto, aprovar, ter o resultado, tem um caminho. E a ansiedade dos nossos irmãos guardas municipais, por vezes, ela é Muita. assim: você chegou, eu quero agora. Ele Isso. não entende que às vezes você vai ter que tomar decisões ali de fazer aquelas articulações políticas, de você conceder uma parte do teu tempo para outras causas que vão ajudar em outras futuras. E nós só respeitamos uma coisa: o resultado. Hoje, eu falo para todo mundo, infelizmente, se você tiver boas intenções, você é uma pessoa querida na roda, mas se você não tiver resultados, você não se senta à mesa. Sim. Então, o guarda municipal hoje, ele tem uma atuação técnica excelente. Politicamente, nós estamos despertando para isso, para termos vereadores nas câmaras municipais, deputados estaduais, prefeitos, deputados federais. Mas o preço de ser um político dentro da guarda municipal e lutar pela corporação é muito pesado. Por isso que nessa estratégia hoje de fazer a representatividade do guarda municipal, eu continuo trabalhando na rua. Eu não tenho privilégio nenhum na minha corporação. Eu sou, às vezes, encarregado, às vezes motorista de viatura, trabalho à noite, trabalho na rua, porque eu acredito que seja ainda um estágio necessário para que todo mundo que diga, olha, é político, mas cumpre escala, trabalha, corre atrás de bandido junto com nós aqui, faz Sim, flagrante, sim. tá ali, porque, infelizmente, nós ainda temos essa dificuldade da categoria entender. Então, nós precisamos continuar fazendo trabalho. Tanto que eu tenho articulação hoje em Brasília, em São Paulo, por conta dessa expressividade de votos que as corporações, a Nação Azul Marinho me deu, né, esses votos. Eu sou eternamente grato, porque não é voto do Eliel. Eu não gastei financeiramente. O que eu gastei foi pífio perto desse resultado maravilhoso que foi nos dado. Então, por isso que ainda nós precisamos continuar dizendo que a vida é muito boa e sempre vai dar certo, Sim. continuar animados, porque se nós olharmos, às vezes, para os pares próximos, que imagina ansiosamente que você está demorando para entregar o resultado, você pode deixar de plantar. E por isso que a gente colhe bastante, viu, Ramos? Porque eu planto todos os dias e muito, porque eu acredito, né, nesse futuro da nação azul marinho, cada vez mais politizada, cada vez mais séria, cada vez mais com condições financeiras de pagar um salário justo e para que os novos integrantes venham cada vez melhores também. Não, perfeito. É o que eu sempre falo também, Léo. Não tem como hoje desassociar a corporação guarda municipal da política. Não tem como você desassociar isso daí, porque muitos guardas municipais ou aspirantes a integrantes da guarda municipal, ele tem que entender que o concurso ele só sai por força política.
A estrutura da Guarda Municipal só sai por força política. A atuação da Guarda Municipal, juridicamente, inicia-se pela força política, né, Léo? Então Sim. não tem como você desassociar a política da atuação das guardas municipais e o crescimento das guardas municipais. Hoje temos guardas municipais, que é igual aqui da minha cidade, e já tem calibre 12, já tem CTT, está para comprar fuzil, viaturas de grande porte, né? Então, mas isso passa primeiro pela política para depois a gente pensar em algo jurídico, né? Sim. Quando eu me tornei vereador, nós tínhamos um concurso parado de 2019. E o concurso ia expirar. Então, eu assumi em 2021. A gente conversou com o prefeito, disse tudo que nós precisaríamos. E um concurso público que tinha uma vaga, nós já chegamos no número 90 Caramba. de pessoas sendo chamadas, né? Hoje, nós já tivemos 2 turmas formadas, estamos na 3ª turma de guardas municipais, comprou o fuzil 556, tem CTT-40, tem armamento para todos, tem viatura e tem hoje a promessa de melhorar o salário, que é uma questão primordial, não só nos reajustes, mas aumentando mais 30% na periculosidade, que é uma luta que nós temos. Ou seja, por exemplo, em qualquer assunto de guarda municipal, técnico, eu levo para a Câmara. E levando lá tem repercussão na cidade. Então, hoje, se eu não tivesse hoje ocupando o cargo de vereador, nós não teríamos um técnico falando sobre segurança pública no município. Sim. E essas evoluções todas aconteceram porque tem um guarda municipal sentado lá apertando sim ou não nos projetos. Precisamos entender que essa evolução ela passa pelo amadurecimento da categoria. Por quê? Não adianta nós querermos dizer que somos representantes. Você não vê, por exemplo, no canal Os Marinho, olha, isso aqui é o maior canal de guardas, porque eu represento vocês. Porque não, vocês falam que eu represento vocês. Porque a representatividade não é o Iliel que tem que dizer, olha, eu posso falar por você? É você que tem que falar, pô, se tiver um assunto para dizer, chama o Eliel lá que sobre guarda ele Sim. vai conseguir dialogar. Então, a representatividade, ela começa não por nosso desejo, começa pelo trabalho feito nas redes sociais, com os pares próximos, nas lutas que nós temos, e aí ela vai crescendo e você vai percebendo a responsabilidade e cada vez mais o aprimoramento das técnicas que você tem que ter, porque imagina hoje, se eu, Deus o livre, né, Deus nos livre disso, mas se eu fizer qualquer coisa que manche a minha carreira, ou política, ou dentro da corporação, quem vai ser atingida vai ser a instituição guarda. Sim, com certeza. Porque se o camarada que vocês, né, falam que representa, que tem voto, então a responsabilidade ela é muito maior quando você passa a ter pessoas olhando para você no que você faz. Só que eu acredito também que é muito leve levar qualquer tipo de fardo quando você faz pelo propósito e não apenas imaginando que tem ganhos com isso. Porque, vamos ser sinceros, qualquer tipo de político ele vai ter ganho pessoal, porque passa por ele o processo. Vou dar o primeiro ganho que tem um político guarda. Ele vai acumular o salário de guarda e de vereador. Imagina um guarda que quiser manter a farda e a vereança, isso está garantido pela Constituição. Se tiver uma proibição, né, de repente, em leis municipais, elas são inconstitucionais, porque o Sim. guarda pode fazer isso pela Constituição. Então, se você hoje for um guarda e vereador, você tem um ganho de somar os salários. Você tem, de repente, uma possibilidade política de abrir caminhos para você. Só que estas são consequências secundárias. Qual é a primária? A primária é continuar entregando um trabalho para que quando você saia da onde você está, você diga o que você fez. O deputado federal Dianis Moura, ele esteve no Congresso por um pouco mais de um ano, mas ele produziu muito. Então tem resultado, porque tinha garra, tinha desejo de trabalhar. Então, Ramos, eu falo para todo mundo, se você tiver vontade de trabalhar, se você tiver coragem de acordar cedo, dormir tarde, às vezes dormir pouco, pelo propósito, Deus, o universo vai abençoar e você vai ver muitas bênçãos por meio do seu esforço, do seu trabalho, e você também vai ser abençoado na mesma medida. Eu, por exemplo, talvez não tivesse um filho guarda municipal com Sim. 18 anos que nunca precisou entregar um currículo, né? Aos 18 anos ele já tinha
esse emprego, né? Então, Um cargo é para o outro. algo que eu acredito ser muito importante, nós que somos pessoas que pensam a guarda hoje, continuar influenciando, inspirando pessoas que vão ingressar para já vir motivado para a luta. Não, muito bacana. Sobre o crescimento técnico dos integrantes da Guarda Municipal, eu verifico que o crescimento técnico dos novos integrantes da Guarda Municipal e quem já está dentro da corporação, ele tem crescido muito também, né? A maioria aí é um concurso de nível médio em sua maioria, o crescimento é um concurso de ensino médio, mas quem faz parte aí já a maioria são bacharéis em direito, a maioria já tem ensino superior. Você acredita que ao passar e o crescimento também financeiro, se nós pegarmos a Guarda Municipal de Paulínia, né, é uma referência em salário, né? O senhor só acredita também que ao passar do tempo os concursos vão ficar no nível muito mais difícil? Sim, na verdade, não só concurso de guarda, qualquer concurso público hoje vai ficando difícil por conta do desemprego. Muitas pessoas não vêm pela vocação, vêm porque, olha, preciso trabalhar, tem ali uma profissão que eu acho que é legal, e depois, quando entra, se torna vocacionado. Tem muitas pessoas que têm vocação, mas nem todo mundo tem vocação consegue ser aprovado no concurso público. Hum. Sobre salário, acredito que é uma luta muito grande, porque nós temos que pagar bem o salário inicial. Eu sou muito contra a gente falar em salário final de um guarda municipal, porque a vida é hoje. Então, ele vai ficar, de repente, esperando 10 anos para chegar no final da carreira, ele precisa ganhar bem no início. Eu sou Uhum. muito a favor da gente valorizar o início, claro, o início, o meio, né, e o final da carreira, mas o início da carreira, você precisa investir naquele candidato, naquela candidata que ingressou, investir a ponto dela falar, dessa pessoa falar, eu quero ficar aqui. Por quê? O conhecimento técnico que nós temos fora da corporação, e isso é algo que nós vamos perceber cada vez mais, nós temos hoje muitas pessoas com currículo invejável, às vezes, de formação acadêmica, mas que na prática não tem profundidade. Nosso Uhum. ensino está sofrível. Hoje, você ter um certificado não quer dizer que você tem uma formação excelente, né? Então, nós temos hoje muitas pessoas chegando com graduação, com pós-graduação, mas que não são pessoas que têm profundidade no estudo, às vezes têm um certificado. Então, claro, a concorrência vai ficando cada vez maior, mais difícil, mas nós precisamos incentivar. Por quê? Quem já estudou bastante, por mais que não tenha profundidade, não tenha, de repente, todo aquele brilhantismo acadêmico, mas já aprendeu a estudar. Então, a hora Uhum. que se apaixona pelo tema segurança pública, vai estudar, talvez departamentalizado os assuntos. Ingressou na corporação, gosta de Patrulha Maria da Penha, vai estudar o tema Lei Maria da Penha e todas as suas nuances, vai estudar todos os convênios, programas que tem, vai se tornar especialista. Gosta de trânsito? Vai ter trânsito. Gosta de meio ambiente? Vai ter meio ambiente. Vai trabalhar na parte tática? Vai ter os cursos táticos para fazer as doutrinas para desenvolver. Então, eu acredito muito, Ramos, que hoje nós temos um celeiro muito, muito bom, que precisa ser lapidado dentro da instituição pela inspiração do exemplo que vai arrastar. Não só porque, olha, né, você vai conseguir aqui no plano de carreira uma colocação assim, assado, Uhum. claro, é importante, mas inspirado desde quando ingressa. Porque o que eu tenho visto são muitos concurseiros que começam a passar em concursos e acabam abandonando depois o local onde está, pelo baixo salário. Então, o salário inicial de Uhum. guarda municipal hoje tem que ser pensado porque é um profissional diferenciado. Hoje eu associo o guarda municipal a um médico que entra clínico geral, depois ele se torna um especialista dentro da unidade que ele trabalha, e a hora que ele está excelente, ele vai embora, É. porque ele vai para onde vai pagar mais. E isso é muito justo, porque ele tem que pagar no final do mês as contas com o que ele ganha e não com, de repente, a funcional que ele possui, né? Sim, exatamente. E quem tem a perder isso é o próprio município, né, Léo? Porque você forma o guarda municipal, ele não é barato de ser formado, né? Porque ele tem que ter todo um treinamento. Hoje nós verificamos aí o aumento da carga horária no curso de formação de guarda municipal, né? Quando eu me formei lá era cerca mais ou menos de 4 meses. Hoje, pelo menos aqui, já dobrou, já está entre 8, 9 meses de formação com uma carga horária próxima de 2.000 horas de, 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 de ensino. Uh,
Então, acreditando que, valorizando isso que você falou, valorizando esse salário inicial, você prende mais profissionais capacitados, né? Sim, e ele, na verdade, vai desenvolver um trabalho com mais tranquilidade. Nós estamos falando de pessoas que vão trabalhar felizes. Uhum. Eu sou contra comparar salários de uma cidade para outra, porque nós temos a questão de orçamento, que é bastante diferente. Por isso que eu tenho hoje uma solução para isso, que se chama desonerar os municípios da estrutura da guarda. Por quê? Querendo ou não, a gente não tem participação no Fundo Nacional de Segurança, mas o Estado se beneficia dos municípios que investem na segurança. Então, se nós tivéssemos o Estado, ou por meio de fundo a fundo, do próprio Estado membro, ou de repente de fundo a fundo da federação, da União mesmo, do Fundo Nacional de Segurança, você comprar a estrutura da guarda. Então, viatura, armamento, a sede, tudo isso ficaria por conta dessa desoneração Uhum. do município, para que o município fizesse custeio, que é pagar salário, manutenção da base, viaturas, ou o próprio combustível, uma coisa e outra, né? Mas os bens seriam dados aí pelo Estado ou pela União. Então, eu tenho essa ideia de desoneração nas guardas municipais por meio da estrutura, e nós vamos continuar lutando, porque as ideias, quando elas surgem, a primeira pergunta que as pessoas perguntam é quanto fica isso? Por quê? Uhum. Porque não tem dinheiro sobrando no Brasil, no Estado, da forma como a gente imagina. O que tem na política é a arte do convencimento, da demonstração do resultado que se tem em quem investir dessa maneira. E claro, hoje eu estou como vereador, amanhã como prefeito eu implanto isso na minha cidade. Né? Hoje, com conversas com líderes nacionais, nós já temos falado dessa ideia. Né? Estive com o vice-governador de São Paulo há 15 dias. Nós estamos em Brasília com muitas conversas. Só que Brasília hoje tem uma dificuldade muito grande porque não se assentou Brasília ainda. Nós ainda estamos nessa dicotomia de direita, esquerda, extremismo, uma coisa e outra, e nós precisamos entender que ainda precisa se assentar para que a gente caminhe com as pautas lá, PEC 275, a aposentadoria e tantas outras Sim, questões. caminhar com o que interessa. Isso. Então, acredito muito que nós precisamos desonerar, porque aí vem ao encontro de você ter um investimento maior por parte do município na valorização do profissional mesmo. Bacana. Como você já está aqui mesmo, vou explorar o máximo ele, ó. Vou explorar o Beleza. máximo. Vamos falar sobre direito constitucional. O que você acredita na limitação da idade para cargos de guardas municipais? Que algumas cidades ainda insistem em 35 anos, 40 anos. O que você acredita para um futuro próximo? Olha, eu acredito que quando você tem menos idade, você tem, às vezes, a ideia de utilizar esse profissional por mais tempo. Por isso que a idade ela é limitada. Porque quando Uhum. o município vai fazer o concurso para a guarda, ele não está pensando no bem-estar do candidato, ele está pensando na necessidade dele. Então, eu, Uhum. município, vou fazer um concurso público. O que eu vou querer? O melhor profissional. Ali não é altruísta, não é filantrópico, ali é realmente o que você quer de melhor. E se entende que quanto mais você tem mais jovem, você tem mais vida útil, você tem um tempo para trabalhar diferente daquele que já vem com mais experiência. No entanto, nós temos hoje o aspecto legal, que eu fico com o aspecto legal. Hoje, Uhum. juridicamente, o limite ele não se sustenta. Então, que nem aqui em Santa Bárbara mesmo, nós tivemos muito problema com isso, porque tem uma limitação de idade de 35 anos, e eu vou propor um projeto de lei para acabar com o limite de idade, né? Aqui em Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Porque eu acredito que não se sustenta essa questão da idade hoje por conta das ações que nós temos. Então, infelizmente, a questão do município poder dizer idade não existe. Então, a minha concepção hoje é que não haja mais limite de idade, não por uma questão, de repente, de vontade, mas por uma questão jurídica. E eu Sim. tenho, inclusive, dito isso, tem alguns comandantes que ficam chateados, o Eliel está incentivando o pessoal a entrar na justiça. Não, eu sou a favor do Então, direito, sou a favor daquelas pessoas que têm um sonho de ser guarda municipal, que estão bem fisicamente, que passam no concurso público, que passam no TAF, que passam no psicológico, de terem esse direito garantido.
Mas, Sim. como juridicamente hoje não se sustenta mais, acredito que seja de bom termo nós fazermos esta alteração para que não haja mais limite mínimo e máximo de ingresso na Guarda Municipal. Bacana, eu pergunto isso porque é uma dúvida muito recorrente dos candidatos, né, Léo? Porque cada cidade determina de alguma forma ou outra. Nós tivemos, agora no início de março, tivemos aqui na próxima minha cidade, na cidade de Maringá, o limite era de 35 anos. Aí vários candidatos me procuraram, o Ramos, qual que é a sua opinião? Eu falei, olha, minha opinião que não existe dentro do direito constitucional essa vedação, e fizemos um trabalho quanto a isso junto com a Câmara de Vereadores, por isso que eu falo que não tem como desassociar a atividade de guarda municipal da política, né? Conversei pessoalmente lá com os vereadores, que mantiveram, inclusive o procurador da Câmara tinha o mesmo entendimento que eu tinha, conversei com todos os vereadores, todos também concordaram com isso e fizeram um projeto de lei para acabar com esse limite de idade. E uma semana antes, já tinha iniciado as inscrições, uma semana antes já tinha finalizado, uma semana antes de chegar a prova, foi determinado que não teria limite de idade. Reabriu as inscrições e foi para o mês de março. Então, um dos fundamentos, se o cara passou para ser guarda municipal, pessoal, não é tão fácil, não é fazer uma provinha lá e tá tudo certo. Né? Eu tenho o aspecto físico, o aspecto psicológico, tenho um curso de formação. Então, se aquele cara lá com 40 anos de idade ele mostrou para a municipalidade que ele tem condições psicológicas, físicas, de concorrer com outros candidatos, nada mais justo, né? Eles ingressarem nessas corporações, né, Léo? Com certeza. E outra questão que eu também trago sempre do mundo real, eu quando prestei Paulínia, o limite era 30 anos. E eu 30 tinha anos. já 32. E quando eu prestei, eu falei, olha, como o limite de idade ele é menor do que a idade que eu tenho, eu vou prestar para ver como é. E concurso em Paulínia, a concorrência ela é muito grande, né? Por conta dos atrativos que tem a carreira. E alguém ingressou no Ministério Público porque tinha uma lei municipal que falava que era 40 anos. Então, de 30 foi para 40. E aí, Hum, eu consegui ingressar aos 33 porque eu já teve essa garantia que o Ministério Público determinou os 40 anos e não os 30. Mas, por exemplo, se tivesse limite de idade e o município pudesse escolher, hoje eu não seria guarda já não municipal. conseguiria. Por isso que eu defendo bastante essas questões. Só que também vou na explicação técnica. Eu entendo Sim. a municipalidade dizer, olha, eu acredito que o ideal seja isso, porque não está buscando altruísmo, filantropia e sim preencher os quadros, mas juridicamente não sendo possível, o que você vai ter é só a perturbação do concurso público pelas paralisações que existirão. Exatamente, exatamente isso. Como que está a questão do concurso aí na sua região, aí? Principalmente Paulínia? Todo mundo me pergunta, inclusive é uma dúvida minha, pessoal, né? Porque Paulínia é uma guarda referência, até estava num grupo esses dias, né? Todo mundo, e professor, vai ser Paulínia, como que dá? Eu falei, olha, se sair Paulínia, eu serei um dos candidatos e serei aí e brigarei para estar nas primeira colocação, viu? Olha, vale muito a pena. Paulínia hoje é referência em salário. Eu falo que guardas excelentes nós temos aos montes, porque tem guardas que são excelentes mesmo por conta dos guerreiros. Paulínia tem essa excelência também do quadro, uma guarda muito, muito atuante mesmo. E a questão do concurso, o último foi em 2015. Então nós já Hum, estamos há 8 anos sem concurso público. Vamos ter no segundo semestre, segundo as especulações muito próximas de pessoas que têm poder de decisão que me confidenciaram isso, né, que vai ser no segundo semestre agora de 2023, e a possibilidade inicialmente 50 vagas, podendo chegar a 100 vagas, por conta caramba. da aposentadoria. E eu falo, Paulinha, a gente só tem a agradecer o prefeito do Caselato e todos ali que hoje estão fazendo a gestão. Já foi anunciado o aumento esse ano, por exemplo, mais 12% de aumento, né, em cima do salário que já temos, mais 12%. Então, é uma cidade que valoriza realmente todos os profissionais, não só guardas municipais. Nós sabemos da condição avantajada por conta do orçamento, né, que se tem, então não é referência por conta do orçamento por ter uma
refinaria de petróleo, mas hoje, o salário inicial, o base de um guarda municipal com esse aumento vai passar de 8 mil, base. O Então, base. imagina aí as verbas reflexas e tudo depois no final do mês. É um salário que realmente é muito convidativo, é uma região muito bonita do país para se morar, uma região muito próspera. E, claro, talvez para não sorte de muitos candidatos, eu vou divulgar muito quando tiver o concurso público aqui. Então, Com certeza. E a Implacável Concurso vai estar com afinco. Inclusive, eu que sou um dos professores de Direito Penal, Processual Penal de Legislação Especial, eu já falei, eu vou fazer o concurso de Paulínia, senhora. Eu vou fazer o preste concurso mesmo. de Paulínia. Então, vai ter um dos concorrentes aí será eu, mas estudar com afinco, né? A nossa empresa aqui é referência no Brasil inteiro, então assim, nós até esse final de semana que vem, eu viajo para a Fazenda Rio Grande para acompanhar, para fazer uma revisão gratuita na porta da prova. Legal. A gente fez em Maringá, vamos fazer lá. Então, o Brasil inteiro a gente está viajando para poder passar. E a importância, né? Esse podcast é para relatar realmente a importância da Guarda Municipal no cenário, no contexto da segurança pública, né? E nós verificamos, Ariel, que tá o Brasil inteiro abrindo concurso, né? O Brasil inteiro abrindo concurso, necessitando, e é o que você bem colocou aí em toda a nossa live, que é valorizar o material humano com os guardas municipais. E nós verificamos aí que o salário tem aumentado muito. Se você pegar aí um salário, infelizmente, de um policial militar do estado de São Paulo, ele é muito baixo em relação às guardas, a maioria das guardas municipais do estado, né, Leão? Sim, e o salário, na verdade, ele vai continuar aumentando por conta dessa necessidade de valorização e a própria categoria vai forçar isso. Porque nós estamos hoje na linha de frente de tudo. Por mais que nós tenhamos decisões contrárias em relação ao tráfico de drogas, hoje o STJ tem entendido, né, que atos de investigação nos flagrantes feitos pela Guarda Municipal, mas nós temos, de fato, um trabalho diferenciado. Eu acredito que é isso. A Guarda Municipal é um profissional necessário. Se nós não fôssemos necessários, nós teríamos acabado, porque Sim. o lobby contrário a nós é absurdo. É absurdo, é muito grande. É uma briga diária, Só que não consegue por conta da necessidade. Então, se você necessita, você não consegue, por mais que tente restringir. E nós vamos ficar gigantes. Tenho certeza que já velhinho, talvez cabelos brancos ou cabelos já caídos, e nós vamos enxergar a fase que nós passamos, assim como outros colegas que vieram antes de nós também lutaram e fizeram a diferença. Eu falo para todo mundo, às vezes tem uma fala de guarda que isso aqui nunca muda. Se você pensar, mudou muito, é você que não percebeu. Nossa, mudou muito. Mudou muito e tenho certeza que a gente precisa valorizar os ingressantes, valorizar os antigos que seguraram o piano até a gente chegar, não é justo com eles também, porque quem chegar na corporação chega lá vibrando, chega novinho, uma coisa e outra, aí vê aquele guarda que está no posto fixo, uma coisa e outra, vai dizer, olha, ganha X e ainda fica aí parado sem fazer nada, né? Não é essa a verdade, porque em tempos outros foi ele que segurou o piano, foi ele que fez o nome da guarda ser elevado, e a diferença da guarda municipal para a polícia militar é o limite territorial. Você vai conhecer todos os seus colegas, na grande maioria, porque as guardas não são grandes. Você vai conhecer todos os colegas, você vai conhecer todas as ruas e você tem um compromisso muito grande com a corporação e com a retidão da tua conduta, porque você não tem para onde ir, vai ficar ali. Então, vai ficar ali, né? Os acertos e erros, eles serão potencializados. Claro que eu sempre acredito que o compromisso é com o acerto, não com o erro, então a gente pode melhorar a cada dia. E nós podemos melhorar para nós mesmos, para que possamos ser um guarda melhor para a corporação. Não adianta querer que a corporação caiba na gente. É nós somos nós que temos que caber dentro da corporação com muita humildade, entendendo que quando nós formos embora, alguém vai tomar o nosso armário, o lugar na viatura e tá tudo bem. E Então continua. Nós estamos passando e como os dedos da mão, não somos iguais. Uma vez dando uma palestra em uma cidade, alguém me perguntou assim, o guarda municipal tem que ser operacional? Aí eu disse para a pessoa, você é operacional?
Daí ele falou, não, muito operacional, eu detesto ficar em posto fixo ou ficar no administrativo, não sou a favor de quem não é operacional. Eu falei, mas se não tivesse essa parte, como que você faria o teu trabalho? Se não tivesse alguém apontando o seu cartão, as horas que você fez Sim, lá de trabalho, como que seria isso? Né? Então a gente percebe que tem que ter, né, muita prudência e muita cautela quando a gente vai julgar os nossos pares, porque eles não são iguais, assim como nós também não temos qualidades que às vezes eles possuem e que nós só funcionamos bem quando tem essa engrenagem, né, funcionando para que o conjunto todo da obra ele prospere. e para finalizar, a gente já está com 45 minutos. Para finalizar, pergunta que não quer calar, Eliel. Guarda é polícia? Essa é uma pergunta famigerada, né, bastante conhecida. A gente explica tecnicamente, né, que guarda é polícia, porque polícia vem de polis, porque ele cuida da cidade. A gente fala sobre a atividade do guarda municipal na proteção de direitos, garantias, fala na Lei 13.022, na proteção da população, na proteção municipal preventiva, mas acredito que seja mais algo fora da corporação do que internamente. É uma questão mais cultural do que Sim, funcional. Se nós pegarmos dentro das corporações, nós sabemos que nós somos sim policiais. Fora, tem ainda a cultura, tem ainda, às vezes, o lobby contrário a ter essa garantia, por isso que nós sofremos tanto. Que nós temos que entender, como profissionais que somos, nós temos que olhar para a essência e não para a aparência. Então, a nossa essência é de polícia. A sim. nossa essência é de cuidado, a nossa essência é de proteção de direitos, é de exercer o poder de polícia dos municípios, né, dos entes federados por conta da própria definição desse poder administrativo, que é o poder de polícia. Então, nós ficamos com a essência do que nós somos, do que acreditamos que somos, e ninguém fora da nossa corporação vai ter razão no que diz, porque ele enxerga a aparência. Para você saber se você é ou não polícia, você tem que vestir o uniforme da Guarda Municipal, entrar em uma viatura, fazer curso de formação, passar no psicológico, conseguir se manter armado. No final de um dia, Sim. quando você tiver exercido ocorrências que te orgulham por conta de ter definido pessoas, você falar, eu sou sim, polícia no seu íntimo, não para se vangloriar, não por um status, que isso é besteira, o que paga as contas no final do mês não é o status, é seu salário, não é só funcional. Se você é policial militar, policial federal, guarda municipal, você vai ter que, no final das contas, pagar com dinheiro e não com um status de funcional. Mas no nosso sentimento, quando eu coloco meu uniforme e eu olho para a foto que eu tiro, eu falo, caramba, tá aí um policial brabo. Bacana. Eliel, vou deixar você livre aí, que eu sei que o senhor é bastante ocupado, já vai ter que ir para a Câmara de Vereadores. E só queria agradecer imensamente. Era uma entrevista que eu gostaria de ter feito desde lá do início, né? Era uma demanda que eu tinha, porque eu queria conversar pessoalmente com o senhor. Então, desde já, a família Implacável Concursos te parabeniza pelos bons serviços prestados por toda a nação azul marinha e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo carinho, pela confiança, pela deferência. Às vezes eu não tenho ideia, né, de quanto chega longe a nossa voz, porque a gente acredita que tem que continuar ainda fazendo aqui no dia a dia o nosso melhor para que ecoe cada vez mais longe. Mas são pessoas como você que ajuda as pessoas a ingressarem na corporação, como a empresa Implacável Concursos hoje, como de repente nobres colegas que incentivam quando param com a viatura na postura, porque a representatividade está no guarda municipal da rua, não está no comandante, não está no subcomandante, não está no administrativo. Os nossos olhos, eles são voltados para a rua, para o trabalho fim, que é o trabalho que tem que ser feito por todos. São pessoas como essas que fazem diariamente o seu melhor, que faz com que a gente se motive e se inspire a continuar realizando esse trabalho que nós fazemos. E quando a gente caminha fazendo o nosso melhor, às vezes a gente está focado no objetivo, a gente nem percebe, Ramos, o quanto a gente caminhou. Só quando a gente para, Sim. às vezes, para olhar para trás, começa a contar as histórias, fala, caramba, caminhei 17 anos assim, fazendo assado, nem imaginava que a vida me traria para cá, para lá, e a hora que você percebe, você se tornou uma pessoa de ajuda, uma pessoa que colaborou, junto com outras tantas, para que a guarda esteja no nível que está hoje.
Muitas pessoas ainda vão falar demais da Implacável Concurso, do Ramos, vão Com falar do certeza. Eniel, vão falar dos nossos colegas, e não para a nossa vaidade, porque, como eu disse Com durante a certeza. live, um dia nós não estaremos mais aqui, nós ficaremos superados e não ultrapassados, superados Bacana. por aqueles mais jovens, né, que chegarão para fazer o seu melhor, assim como eu tenho carinho por muitos que já foram superados na luta diária, mas não ultrapassados, porque eles jamais serão. Quem chegou primeiro sempre vai ter o seu lugar de destaque, seu lugar de honra nos nossos corações. Tenho certeza que você lembra dos seus instrutores da escola de formação, Sim, dos seus sim. primeiros chefes, eu lembro dos meus, então acredito muito nessa fala de deixá-los sempre em um lugar de destaque, porque nós não seríamos quem somos se de repente, na nossa caminhada, alguém não tivesse passado e tivesse colocado esse brilho nos nossos olhos, no coração, independente da ideia. Se a gente vai depois ter caminhos dentro dessa estrutura que nos potencialize para outras áreas, uma forma de ajuda, a nossa forma de ideal, o propósito precisa continuar na veia para fazermos o melhor. Obrigado pela oportunidade, eu fico à disposição e a todos que quiserem, né, também no Instagram, ele é o Miranda Oficial, no Sim. canal do Marinho, nos segue lá, conversa no direct, a gente responde, com um pouco de dificuldade, mas a gente responde a todos, que ainda faço isso pessoalmente, e vamos adiante aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Senhores, encerrando o podcast de hoje, com a presença ilustre do nosso colega Eliel Miranda, encerrando de uma maneira um pouco diferente, força e honra, e a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até mais, Abraço, senhores. tamo junto.